Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Neste vídeo nós vamos aprender sobre as relações de Girard. As relações de Girard, o Girard é o ano de nascimento e morte dele, permitem que você encontre as raízes de uma equação polinomial, conhecendo um pouco das suas raízes, sobre sua equação, um estudo mais aprofundado sobre esta equação. Então vamos relembrar aqui mais ou menos como é a equação quadrática, a equação de grau 2. Você vai lembrar que a gente já usava esse conceito antes, agora só vamos expandi-lo ele. Quando você estuda a equação quadrática, uma equação no formato a2x² mais a1x1 mais a0, lembrando que na hora de fazer a numeração com termos, sempre começa da direita para a esquerda, o A0 é o termo independente, o A1 é o termo que está com x elevado a 1 e o A2 é o termo que está com x elevado a 2. Quando isso acontece, lá nós já aprendemos que a soma das raízes era o resultado de menos A1 dividido por A2, ou seja, se eu pegar o coeficiente A1 e dividir por A2, o resultado negativo dele é a soma das duas raízes que essa equação tem. E o produto dessas duas raízes é o A0 dividido pelo A2. Então, por a equação ser de grau 2, era sempre dividido por A2, que é o primeiro termo que está aqui. E a soma e o produto, elas têm essas relações. Para expandir esse conceito, vamos falar da mesma situação agora com a equação de grau 3. Você tem uma equação cúbica. Como é que você aplica esses conceitos? Da mesma forma, você tem o A0, que é o termo independente, o A1 é com x elevado a 1, o A2 com x elevado a 2, e o A3 agora tem a parcela de x elevado a 3. Só que essa equação, você não tem só a soma das duas primeiras e o produto das duas primeiras. Agora você tem três raízes. Uma equação de grau 3, ela tem o R1, o R2 e o R3. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, a soma de todas. A soma de todas agora não vai ser mais o A1, vai ser o menos A2 dividido por A3. Veja, a equação de grau 3 passa a ter o denominador 3. Daí aqui é sempre um a menos dele. Tá vendo? Aqui era A2, em cima era A1. Então, é A3. A soma das três vão ser o A2 menos o resultado de A2 dividido por A3. Agora, o produto não é simplesmente o produto de uma para outra. Eu tenho as combinações. Eu posso multiplicar R1 com R2, R1 com R3 e o R2 com o R3. Então, veja que eu tenho esses três produtos duplos, né? Então, a soma desses produtos de dupla que eu posso formar, da combinação dessas duplas raízes, me dão, o resultado será A1 dividido pelo A3. Agora o A1 apareceu, era 2, A1, e por último eu posso ter o produto das três ao mesmo tempo, o produto do terno. Então, o produto das três vai dar menos A0 dividido pelo A3. Uma coisa que você sempre deve gravar é: o denominador sempre será o maior índice, o índice que pertence à parcela de maior grau, e você vai diminuindo, sempre tirando 1 até chegar em A0. E pode observar que você começa com o sinal negativo e vai alternando os sinais de cada uma das operações. Então, isso é uma coisa que permite a gente generalizar. Olha aqui, vamos generalizar a equação de Girard para a equação de grau n. Então, a de grau n ela vai começar com an, xn, an-1, xn-1, até chegar em a0, igual a zero. Então, para ela, nós temos o seguinte: quando eu tiver n raízes, a soma das n raízes, R1, R2, tal, até o Rn, até a última, ela vai ser menos 1 elevado a n menos 1 dividido por an. Veja, aquilo que eu estava falando. O denominador sempre será o termo da maior parcela, certo? E, por ser índice 1, veja que aqui eu estou somando raízes unitárias. Se eu estou somando raízes unitárias, eu vou subtrair 1 do índice do numerador. Então, aqui eu teria a n, aqui vai ser a n menos 1. Por exemplo, se eu estou falando de uma equação, um polinômio de grau 20. Então, aqui fica 20, aqui fica 20 menos 1, fica a 19. E começa sendo negativo, porque sempre vai ter aqui um expoente elevado a um índice. E como o número é negativo, toda vez que
a quantidade de parcelas é ímpar, a gente vai ter um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai ser negativo. Agora, olha só. Agora são duplas, tá vendo? As duplas serão sempre quem? A mesma parcela com índice par, então a gente sabe que são duplas, então o índice é positivo. Se é ímpar, é negativo. Se é par, é positivo. Então, é positivo a divisão, o AN continua, e como são duplas, eu vou tirar em cima o índice N-2. Se forem trios, ó, produto de trios, ok? Trios é ímpar, o 3 é ímpar. Se por ser ímpar, vai ficar negativo, né? Aqui não tá, eu vou corrigir lá no Lava de vocês. Vai ficar negativo. Embaixo continua a N e em cima eu tiro 3 do índice. E assim sucessivamente até uma N qualquer, que vai, quando chegar o produto de todas, que quando eu estiver terminando, eu vou ter o produto de todas, e aqui vai ser a N, aqui vai dar 0, e dependendo do tamanho do N, vai determinar se é positivo ou negativo. Vamos fazer um exemplo para que você possa compreender melhor isso. Olha só, digamos que eu tenha a seguinte equação. Deixa eu escrever aqui, exemplo. Ok, aqui está o exemplo. Nosso exemplo é: escreva as relações de Girard para a equação. E aí a equação vai ser essa, ó. 2x à quarta mais 4x à terceira menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual a 0. Né? Então, vocês podem ver que essa equação ela tem 4 termos. Ela basicamente terá, a gente vai trabalhar com 4 parcelas. Nós teremos 4 partes dessas aqui. Então, vamos, primeira coisa, identificar quem são nossas coeficientes. O nosso A0 é o primeiro aqui, ó, é menos 6, ponto e vírgula. O nosso A1 é esse aqui, ó, é o 5. O nosso, ponto e vírgula, A2 é o termo que está com o quadrado, é igual a menos 3, ponto e vírgula. O nosso A3 é o termo que está com a parcela ao cubo, é 4. E o nosso A4 é o que está com, é 2. Então, primeira coisa que a gente faz pela relação de Girard, nós vamos somar as raízes. Então, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Elas terão o denominador n-1 dividido por n, por ser a primeira, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeira. Então, é ímpar. E por ser ímpar, primeiro remete a 1. Então, soma das raízes individuais, né? Como são 4, o polinômio tem grau 4, então ele vai ter o R1, o R2, o R3 e o R4. Ele vai ter 4 raízes. Então, vamos lá. A soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4 vai ser igual, como é soma individual, menos, aí eu coloco AN menos 1 dividido por AN. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, o nosso vai ficar menos, o nosso N vale 4, então A4 menos 1 dividido por A4. Então, vai resultar menos, quem é o A3 dividido por A4, que nesse caso, quanto é que vale o A3? A3 vale 4. Então, é menos 4 dividido pelo A4, que vale 2. 2. Então, isso resulta em menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, a soma de todas vai dar menos 2. Então, eu posso escrever aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 mais R4, ou seja, a soma das 4 raízes vai dar menos 2. Achamos a primeira relação. Agora, vamos para a segunda relação. Segunda é par, porque são pares. Então, quais pares eu posso formar com essas raízes?
R1 vezes R2, né? Se você tem dificuldade, a gente pode até montar aqui no ladinho, ó. Sempre faça com detalhes, R1, R2, R3, R4. Então, pares R1 com R2, mais R1 com R3, mais... Opa, faltou aqui, deixa eu apagar aqui. R1 vezes R3 mais R1 vezes R4. R4. São todas as combinações possíveis. Agora as combinações do R2. R2 com R3. Por que eu não posso fazer o R2 com R1? Porque o R2 com R1 é a mesma coisa do R1 com R2. É a propriedade comutativa e associativa lá da multiplicação. R1 com R4 mais R2, perdão, com R4. E por último nós temos uma associação de R3 com R4. R3 com R4. O produto dessas duplas vai dar o que? Como é par, então é positivo agora. Eu tenho A menos 2, porque são duplas dividido por AM. Então aqui na linha de baixo eu vou colocar, deixa eu aumentar a quantidade de espaço aqui. R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R4 mais R2 vezes R3 mais R2 vezes R4 mais R3 vezes R4. Eu vou colocar o R assim para não te confundir. O N vale 4, então vai ficar 4 menos 2, vai ficar A2 dividido por A4. Então vamos olhar agora quem é o A2. O A2 é, que está no índice 2, é menos 3. E o A4 é sempre 2, então vai ficar menos 3 dividido por 2. Mesmo sendo par, vai ficar negativo, porque o resultado 3 é negativo. O índice lá, o termo 3 é negativo. Agora vamos para a terceira parte, as trincas. Trincas ou ternos. Nossa, deixa eu escrever isso aqui direito. Trincas ou ternos serão ímpares. Trincas ou ternos. Eles são ímpares. Se são ímpares, são negativos, né? São de 3 agora. Então, quem é essa associação? Vou colocar aqui, ó. R1, R2, R3, R4. Ó, pode ser R1, R2, R3. Então, R1 vezes R2 vezes R3 mais R1, R2, R4. R1 vezes R2 vezes R4 mais. Agora eu posso ter R2, R3, R4. R2 vezes R3 vezes R4. São menos parcelas agora, né? Isso tudo por ser ímpar vai ser menos o A, como são 3 agora, vai ser N menos 3 dividido por AN. E o que vai resultar vai ser menos A. Como o N vale 4, nós temos aqui o A4. A4 menos 3 é A1. Então, A1 dividido por A4, que vai resultar lá. Vamos ver quem é o A1. O A1 vale 5. Então, é 5 dividido pelo A4, que é 2. Então, vai ficar aqui da seguinte forma. Menos 5 dividido por 2. E a gente não vai mexer porque a divisão não é exata, não convém neste caso. E por último, agora nós temos os quartos, os quartetos, porque na quarta relação vai juntar os 4 e você pode ver que vai ser uma única relação. Vamos colocar aqui quartetos. E eles são par, logo o resultado será positivo. Então nós vamos ter, nem precisa fazer lá, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Só tem uma combinação possível. Por ser par, então vai ficar com AN menos 1 dividido por AN. O N vale 4, então nós vamos ficar com AN menos 4 aqui, não é menos 1.
Então, vai ficar o seguinte, embaixo vai ficar A4, em cima vai ficar A4 menos 4 dá 0. Então, fica 0 dividido por A4, que resulta em... Quem é o A0? Vamos ver o A0, é menos 6. Então, vamos descer aqui, menos 6 dividido pelo A4, que é 2. Que é 2. Essa divisão dá para ser feita, vai ficar menos 3. E aí está. Então, essas são as 4 relações de Girard deste polinômio, que falam das operações com suas raízes. Por que são 4? Porque o polinômio tem grau 4. Se fosse grau 5, ela teria 5 e assim sucessivamente. É bem detalhado, é só você rever o vídeo se precisar, mas é bem tranquilo de ser feito, é só você seguir o padrão como eu fiz aqui. A gente se vê numa próxima videoaula. Valeu!